Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula de termoquímica. Nesse vídeo irei te mostrar como que a variação de entalpia pode ser influenciada e quais valores interferem nas trocas de calores. Vamos comigo! Estamos de volta, essa é a nossa segunda aula e olha, deixa eu te falar de cara. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, faz a tua inscrição agora mesmo. É só apertar nesse botãozinho aí embaixo, tá? E aproveita, ativa o sininho que é para ser informado sempre que tiver material novo por aqui, tá bom? E não esquece, deixa teu comentário, faz esse comentáriozinho aí pra gente, que é pra gente ter essa troca de informação entre você e eu, né? E a gente ir interagindo no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então não te esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa teu like aí se você curtiu e deixa teu comentário, que é para dar esse apoio no nosso canal que a gente está dando início aí com essas aulas de termoquímica, tá bom? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula e eu falei a você, essa aula ela é exclusiva para falarmos de como o ΔH, que é a variação de entalpia, pode ser influenciada e quais fatores influenciam nessas trocas de calores. Se você não sabe o que é variação de entalpia, perdeu a nossa primeira aula, o primeiro link na descrição desse vídeo ele já vai te direcionar para essa aula, onde nós abordamos todas as fundamentações, todos os conceitos básicos da termoquímica e inclusive falamos de entalpia, variação de entalpia e processos endotérmicos e exotérmicos. São fundamentos importantíssimos para a tua base conceitual de termoquímica que vão te auxiliar muito nas provas tanto do Enem ou qualquer outro vestibular que você vai fazer. Aproveita e vai lá, assiste a aula e depois volta para cá para esse vídeo porque o assunto está muito interessante, é muita coisa boa. Então vamos dar início, né? Fatores que alteram o ΔH. Só lembrando rapidamente o que é ΔH, Gelson. ΔH, o delta, ele representa variação. E o H, dentro da química, ele representa o estado, a função de estado, melhor, da entalpia. Entalpia nada mais é do que troca de calor. Você que está acompanhando nossas aulas já sabe que entalpia refere-se a trocas de calor em processos, sejam físicos ou químicos. Mas aqui a gente vai tratar dentro da química. Então, a entalpia é uma função de estado, ela depende só do estado final e do inicial, independente do caminho em que percorre uma reação química, por exemplo. E a variação de entalpia, ela mede exatamente a diferença entre esses dois estados, o final e o inicial, e a gente tem os valores de calor que são liberados ou absorvidos numa reação. Tranquilo? Mas existem alguns fatores que podem interferir nessas trocas de calor. E é disso que nós vamos falar nessa aula de hoje, tá bom? Vamos ao primeiro, que é um dos mais importantes fatores que influenciam. É o estado físico dos reagentes e produtos. Jesus, quando tu fala em estado físico, está se referindo ao estado sólido, líquido, gasoso? Sim, estado sólido, líquido e gasoso. A gente sabe que existem outros estados, você pode até pesquisar sobre isso, é bem interessante. Plasma e o quinto estado da matéria, tá bom? Você pode pesquisar um pouco mais, mas a gente vai falar especificamente desses três estados, sólido, líquido e gasoso. São os estados físicos, o estado de agregação da matéria. E esses estados, eles interferem diretamente nas trocas de calor. Nós sabemos, né, quando falamos em estados físicos, a gente está falando da fase do sistema. Eu coloquei para você aqui que o estado físico ele refere-se à fase do sistema, a fase em qual ele se apresenta. Posso ter um sistema, por exemplo, que ele apresenta mais de uma fase, né? Por exemplo, um copo com água e alguns cubos de gelo. Eu tenho ali uma única substância que é a água, mas ela se apresenta em fases diferentes. Eu tenho a fase sólida, tenho a fase líquida e, dependendo do caso, eu posso ter até a fase gasosa também no mesmo sistema, da mesma substância. Então, a fase representa esse estado físico, tá bom? A água, por exemplo, trouxe um caso bem comum para a gente, que é um caso que está no teu dia a dia, no teu cotidiano, tu lidar diariamente com essas três fases da água, que é o sólido, líquido e gasoso. A gente tem essas variações de estado, né? E o estado sólido é o estado que tem o menor potencial energético e o estado gasoso é o estado que tem o maior potencial energético.
você sabe que para você obter água no estado sólido, que é o famoso gelo, você tem que diminuir a temperatura dela, né? E não só da água, mas de qualquer outra substância. Você diminui a temperatura do sistema para que ele atinja a fase sólida. Então, o estado de menor energia é o que nós chamamos de estado sólido, que seria aquele estado onde as moléculas ou os átomos eles estão organizados de uma forma em que a compactação deles é a máxima possível. Depende do caso também. Nós sabemos que a água, por exemplo, ela tem um estado anômalo, né? Ela, quando está no estado sólido, ela tem um volume maior do que no estado líquido. Isso está relacionado ao arranjo das moléculas, que a gente não vai entrar em detalhe nisso aqui. Mas eu quero que tu entenda que quanto menor a quantidade de energia, mais próximo do estado sólido ou propriamente no estado sólido a substância se encontra. Então, quando eu tenho menor potencial energético, eu estou aproximando do estado sólido, é o que representa aqui essa nossa imagem, né? A redução de energia, eu tenho a tendência de ir ao estado sólido. Ou, simplesmente, por exemplo, você tem uma substância no estado gasoso, e se você reduz o potencial energético dela, a tendência é ela ir para o estado líquido, ou, se reduzir mais ainda, ela vai para o estado sólido. Você pode ter simplesmente a passagem do estado gasoso para o estado sólido diretamente, nós chamamos isso inclusive de sublimação, né? Ou ela pode passar, sim, primeiramente para o estado líquido, e nós chamamos isso de liquefação, né? Do estado de vapor, o estado gasoso, passando para o estado líquido, tá? E no processo inverso, quando você aumenta a energia desse sistema, você tem do sólido para o líquido um estado de fusão, né? A passagem do sólido para o líquido, e do líquido para o gasoso ou para o estado de vapor, você tem a vaporização ou a evaporação, dependendo de como acontece esse processo. Tudo bem? Então, fases do sistema representam o estado de agregação dessas matérias. E a mudança de fase está relacionado à perda ou ganho de energia. Tudo bem? Então, o estado físico de um reagente ou de um produto, ele pode interferir diretamente na variação de entalpia. Isso porque, dependendo do estado físico da substância, ela pode necessitar de mais ou menos energia, e aí, nesse caso, a energia a gente vai falar de calor. Ela vai precisar de mais ou menos calor para sofrer uma reação ou simplesmente uma transformação química, né, formando novos produtos. Então, eu posso representar essas variações de estado ou mudanças de fase por meio de equações químicas e te dar a variação de entalpia também. Por exemplo, eu tenho aqui que a passagem do estado sólido para o estado líquido da água tem uma retenção de 6 kJ de energia ou calor. Tudo bem? Essa variação com sinal positivo, lembra lá da aula anterior, é um processo endotérmico, onde os teus reagentes eles precisam absorver energia para poder acontecer o processo. Tudo bem? Então, toda vez que você tem sinal positivo, lembre, processo endotérmico, retenção de energia, retenção de calor. A passagem do estado líquido para o estado de vapor também requer energia, só que agora você precisa de mais energia para poder ter essa transformação, para o caso da água, necessariamente, tá? Mais 44 kJ de energia para essa mudança. No primeiro caso aqui, do sólido para o líquido, a gente tem a fusão. Se eu tivesse o processo inverso, que seria do líquido para o sólido, esse processo, essa transformação se chama solidificação. A variação aí seria menos 6 kJ, porque eu só teria uma inversão no sinal da variação de entalpia. Do líquido para o vapor, tenho mais 44 kJ. No processo inverso, do vapor para o líquido, eu teria menos 44 kJ, só tem a mudança no sinal. Seria um processo endotérmico no caso do processo inverso. Tranquilo? Então, essas são formas de te mostrar por meio de equações químicas. Eu tenho a representação para você também por meio de gráfico. Lembre que gráfico sempre cai em prova. Gráfico adora aparecer e você precisa entender esses gráficos. Então, repara aqui que eu tenho nesse gráfico uma reação agora, tá? Eu tenho o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, na proporção de 1 para meio. Essa reação, esses meus reagentes,
quando reagem, eles formam a molécula de água. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho a formação de água no estado de vapor. Repara que os meus reagentes eles já estão no estado gasoso. Para eles formarem água no estado gasoso também, ou no estado de vapor, nesse caso, eu não preciso de tanta energia envolvida nessa transformação química, apenas 241,8 kJ. O detalhe é que essa reação química especificamente, ela acontece de forma a liberar energia. É um processo exotérmico. Repara aqui que o sinal ele é negativo exatamente porque os meus produtos eles têm menos energia do que os meus reagentes. Então, a energia foi liberada para as vizinhanças. Sinal negativo, processo exotérmico. Quando a reação acontece e eu tenho a formação de substâncias no estado líquido, eu preciso liberar mais energia ainda. Porque no estado líquido, as substâncias elas têm um grau de agitação molecular, uma energia térmica interna menor, tá? Uma energia potencial interna menor. Então, libera-se mais energia para poder acontecer a formação desses produtos no estado líquido. Repare que no caso da água, na formação de água, eu tenho a liberação aqui de menos 285,5 kJ quando a reação acontece entre hidrogênio e oxigênio. E para formar sólido, eu libero mais energia ainda, né? Nesse caso, eu tenho a liberação aqui de menos 282,6 kJ de energia para a formação de água no estado sólido. Perfeito, garoto? Então, repare que esse processo de formação da água, ele tem liberação de energia, processo exotérmico, sinal negativo. No caso da mudança de fase, aí não. Dependendo do processo, eu vou ter retenção de energia, como é o caso aqui do calor de fusão, que é a transformação, nesse caso, de sólido para líquido. E calor de vaporização, que é do sólido para o vapor. Belezinha? Então, aqui está todo o esquema da mudança ou variação de entalpia para os processos que podem acontecer com a água. E aí, repare, o que é que nós temos que entender de interessante aqui? É que dependendo do estado físico das substâncias, a variação de entalpia vai ser diferente, vai ser menor ou vai ser maior. Eu tenho os mesmos reagentes para formar a molécula de água, mas dependendo do estado físico desses produtos, eu vou ter uma variação de entalpia maior ou menor. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o primeiro caso que pode interferir na variação de entalpia, que no caso é o estado físico dos reagentes e produtos. O segundo caso, que é bem interessante também, é a forma alotrópica desses reagentes e produtos. Quando eu falo em forma alotrópica, estou falando na forma em que a substância ou elemento químico se apresenta na natureza. Nós sabemos que existem alguns elementos que apresentam diferentes formas. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio que nós respiramos, ele é uma substância gasosa formada por 2 átomos de oxigênio. Já o ozônio, gás ozônio, também é formado por elementos de oxigênio. Mas aí, no caso do ozônio, eu tenho uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Existe o caso do enxofre, que também se apresenta na forma rômbica ou na monoclínica. Existe o caso do carbono, que é muito comum também. E existem 2 caras em especial do carbono, que é o carbono grafite e o carbono diamante. Esses são bastante conhecidos da gente. Então, eu separei para vocês aqui que a alotropia é um estado ou a forma alotrópica dos átomos. Esses alótropos eles apresentam 2 formas, pelo menos, as estáveis e as metaestáveis. Quando eu falo em estabilidade dentro da química, estou falando para você de uma substância ou de um sistema com menor potencial energético. Então, quando eu digo que um alótropo é estável, estou falando que aquele cara ele é o de menor energia dentre aqueles alótropos em estudo. E os metaestáveis são os alótropos que têm maior potencial energético. Eu separei para você aqui, então, para discutir o caso do carbono. O carbono tem essas 2 situações específicas, que é o carbono grafite, que nesse caso é o nosso estável, e o carbono diamante, que é o metaestável, que tem maior potencial energético. A diferença entre esses caras está na forma como os átomos de carbono se arranjam, se agrupam na estrutura do sólido. Então, essas diferenças
estão relacionadas também à hibridização dos átomos. Essas diferenças, elas dão significativas características energéticas para essas substâncias. Então, nesse caso aqui do carbono, é importante a gente ressaltar a formação de outras substâncias através ou a partir desses alótopos. Veja o caso aqui, por exemplo, da formação do gás dióxido de carbono, o CO2, a partir das duas formas alotrópicas que nós destacamos aqui do carbono. Seria do carbono diamante reagindo com o oxigênio, os dois casos vão acontecer reação com oxigênio, e nesse caso, como o carbono diamante ele é o metastável, é o mais energético, aqui no gráfico de energia ele está mais no topo. Então, para formar o dióxido de carbono, a variação de entalpia vai ser maior. Nesse caso, eu destaquei primeiramente aqui para você o do grafite. Como o grafite tem menor potencial energético em relação ao carbono diamante, na formação do dióxido de carbono, a variação de entalpia também vai ter menor valor. Eu tenho aqui, nesse caso, por exemplo, um ΔH de menos 393,3 kJ. Repare que a energia dos meus produtos, que nesse caso é o dióxido de carbono, ela é menor do que a energia dos meus reagentes. Isso representa um processo ou uma reação exotérmica, onde liberou-se energia. A energia foi transferida para as vizinhanças. Tranquilo? Então, aqui, nessa situação, carbono-grafite metaestável, potencial ou a variação de energia é menor em relação ao carbono-diamante. Carbono-diamante tem uma variação de menos 395,2 kJ por mol. Repare que a diferença não é tão grande assim, né? Não é uma diferença tão grotesca de um para o outro, mas é uma diferença bem significativa. Inclusive, se eu quiser, por exemplo, transformar o carbono diamante em carbono grafite ou vice-versa, eu vou precisar de 1,9 kJ de energia. É lógico que se for de carbono grafite para diamante, repare, o processo ele é endotérmico, porque o diamante ele tem mais energia. Logo, o sinal vai ser positivo. Se for para transformar carbono diamante em carbono grafite, aí eu preciso liberar energia porque o reagente tem mais energia. Só que, Jailson, 1,9 kJ é pouquinho, consigo transformar então carbono grafite facilmente em diamante. Não é bem assim. Existem outros fatores aí que interferem nesse processo. E não é tão simples você transformar carbono diamante em carbono grafite ou vice-versa. O processo ele é um pouco mais complexo, envolve a influência da pressão, que deve ser bem elevada, e também a altas temperaturas. Então, não é tão simples assim como a gente imagina. Mas a variação de entalpia é essa, 1,9 kJ. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a representação aqui do carbono grafite e do carbono diamante. E nós temos aqui as equações químicas desses processos. Tá? Essa aqui é a forma da representação química dos dois processos. Carbono diamante e oxigênio reagindo tem informação de CO2 gasoso, liberação de menos 395,2 kJ de energia. E carbono grafite transformando-se em CO2, eu tenho liberação de 393,3 kJ. Vamos para a nossa próxima influência, ou próximo fator que influencia na variação de ΔH, que é a quantidade de reagentes e produtos. Essa é uma das que mais aparece em prova. Isso por quê? Repare que toda vez que aparece uma equação química mostrando para você a variação de entalpia, essa equação química está devidamente balanceada. Todos os reagentes e produtos eles estão em proporções de reação e essas proporções têm que ser proporções equivalentes. Olha, por exemplo, aqui essa reação do álcool etílico entrando em combustão. Para que aconteça a combustão, você precisa de um combustível, que nesse caso aqui é o álcool etílico ou o etanol, e precisa de um comburente, que é o oxigênio. Tranquilo? Então, nessa reação, eu tenho formação de dióxido de carbono, isso significa que a combustão foi completa, e tenho formação de água gasosa. Nesse processo, eu tenho liberação de 1.368 kJ de energia, ou seja, um processo exotérmico, liberou energia. Por isso, o sinal é negativo. Tranquilo?
Olha o que eu posso extrair de informação dessa equação. Primeiro que, nesse processo, são liberados 1.368 kJ para cada mol de álcool consumido. Repare que aqui, olha, eu não tenho 1 aqui na frente, o número 1, mas você sabe que o 1 é facultativo, então não aparece, eu tenho 1 mol de álcool etílico. E nessa reação como um toda, eu tenho 1.368 kJ de energia ou calor sendo liberados. Uma outra informação importante que eu consigo extrair dessa equação é que são liberados 456 kJ para cada mol de oxigênio consumido. Jailson, como assim, Jailson? Nesse processo aqui como um todo, a proporção de gás oxigênio foi de 3 mols. 3 mols de gás oxigênio influenciou no processo onde libera-se 1.368 kJ. Mas 1 mol somente de oxigênio, ele libera 456 kJ de energia. Se eu tivesse só 1 mol nessa reação, eu teria um processo químico onde um dos reagentes ele estaria limitando o processo, ele não daria condição para que a reação acontecesse por completo. Se nesse caso fosse só 1 mol de oxigênio, apenas 456 kJ de energia seriam liberados. Tranquilo? Então, 3 vezes 456 dá 1.368, certo? São liberados 684 kJ por mol de gás carbônico produzido. Repare que para cada mol de gás carbônico eu tenho 684 kJ de energia. 2 mols de gás carbônico vão liberar 1.368 kJ. Lógico, na formação, eu tenho gás carbônico sendo formado nessa reação. E por último, que é a água gasosa, para cada mol de água eu tenho 456 kJ também, certo? Olha que a água ela tem a mesma proporção em mol de gás oxigênio, por isso que os valores aí são iguais, certo, gente? Então essas são as informações que a gente pode extrair, por exemplo, dessa reação química. Eu até coloquei aqui, por exemplo, um caso para você, mostrando o seguinte: se eu tivesse na reação 2 mols de álcool etílico, para essa reação acontecer, eu preciso de 6 mols de gás oxigênio, e essa reação vai produzir 4 mols de dióxido de carbono e 6 mols de água gasosa. Automaticamente, como eu dobrei todos os valores, repare que eu dobrei a proporção de todos os reagentes e produtos. Se eu dobrei tudo, vai dobrar também a quantidade de energia que é liberada nesse processo. Agora nós temos 2.738 kJ sendo liberados na reação. Se eu fizer o inverso, reduzir a metade, por exemplo, eu tenho agora só meio mol de álcool etílico, vou ter também agora só 3 meios de gás oxigênio, vou ter 1 mol apenas de dióxido de carbono e vou ter apenas 3 meios de água. Esse processo também, que foi reduzido todo por completo na metade, vai liberar agora somente 684 kJ de calor. Tranquilo, gente? Então, esse é um fator importante nas reações químicas. É por isso que é importante você entender esse processo, que as quantidades de reagentes e produtos eles interferem, porque dependendo de quanto eu tenho de um determinado produto, ou melhor, de quanto eu tenho de um determinado reagente, as proporções de uma reação elas são variáveis, né? Por exemplo, nas grandes explosões que aconteceram ao longo da história, por exemplo, nós tivemos bombas aí que foram produzidas e essas bombas, lógico, depende muito do combustível, depende da substância que vai liberar energia. Tem substâncias que têm o potencial de liberar uma grande quantidade de energia com pouca quantidade de matéria. Mas, quanto mais eu dobro, quanto mais eu aumento a quantidade dessa matéria ali do sistema, maior é a quantidade de energia que é liberada também, nesse caso, para reações de combustão ou reações exotérmicas, no geral. Tranquilo? Eu posso ter também a liberação de energia em dissolução. Por exemplo, se eu tenho o hidróxido de sódio, que é uma base forte, o NaOH, se eu diluo hidróxido de sódio em água, a dissolução, que é a separação desses íons, dos íons hidróxidos e os íons Na+, no caso os cátions, a separação desses caras vai fazer com que haja uma liberação de energia muito elevada. Isso porque eu tenho uma atração muito forte entre os íons.
E quando esses rios são solvatados pelas moléculas de água ali do sistema, eu tenho liberação de energia elevada. E o sistema ele aquece. Ele aquece e, logicamente, ele transfere energia para a vizinhança se for um sistema aberto, né? Ou um sistema simplesmente fechado. Tranquilo? Então, essas informações elas são bastante importantes. E você, claro, tem que saber disso porque pode aparecer na tua prova. Beleza? Tranquilo? Outro processo que é bem importante e também pode interferir nessa variação de entalpia é a própria temperatura. Né? Dependendo da quantidade ou do conteúdo energético das substâncias envolvidas, a variação de entalpia ela pode acontecer com maior ou menor absorção de energia. Vai depender muito também da quantidade de energia que já existe ou a quantidade de energia que o sistema já está submetido. A pressão também pode influenciar, mas ela vai influenciar significativamente em casos específicos. Quando você tem uma elevada pressão ou então no estado de líquidos e gasosos, tranquilo? Então é mais específico. Os mais importantes e que geralmente aparecem mais é para você associar as quantidades de reagentes e produtos ou a forma física ou o estado físico ou a fase da substância dos reagentes e produtos e também a forma alotrópica, né, que foram os 3 principais pontos que nós destacamos aqui. Tranquilo? Vamos resolver 2 questões para esclarecer alguns pontos importantes. São 2 questões bem simples. Mas antes de passarmos para os exercícios, se você curtiu, se você está gostando, dá o seu like aí no vídeo para ajudar a gente. Deixa seu comentário para a gente ter esse feedback bacana, não te esquece. Ou se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal. Tranquilo? Então bora lá, vamos para os nossos exercícios aqui para finalizar a nossa aula. O primeiro exercício é uma questãozinha simples da PUC, uma questão mais conceitual. Diz o seguinte: a termoquímica é a área da química que trata dos fenômenos térmicos envolvidos nas reações químicas. A quantidade de calor trocado durante uma reação que acontece à pressão constante corresponde à variação de entalpia, o nosso ΔH. É incorreto afirmar que o ΔH de uma reação ele depende do estado físico dos reagentes e produtos. Nós acabamos de ver que os estados físicos das substâncias ou as fases, elas interferem na quantidade de energia que é trocada em um processo, seja ele físico ou químico. Tranquilo? Então, não pode ser letra A. Na letra B diz que depende da quantidade de reagentes e produtos. Acabamos de ver também que depende dessa quantidade. Então, não posso marcar a letra B porque ela está correta. Na letra C diz que depende da velocidade de uma reação. Essa é a alternativa que nós devemos marcar. É incorreto dizer que a variação de entalpia depende da velocidade. Na verdade, seria o inverso. A velocidade ela é influenciada pela variação de entalpia. Porque se eu tenho, por exemplo, trocas de calor, se eu tenho calor envolvido numa reação, ela pode influenciar para que uma reação aconteça mais rápido ou mais lenta. Tranquilo? Até mesmo pela elevação de temperatura. Tá? Então, que a entalpia ou a variação de entalpia depende da velocidade de uma reação, isso está incorreto. Se eu dissesse o inverso, a velocidade de uma reação ela depende ou ela pode ser influenciada pela variação de entalpia, aí sim. Tá? Então, eu marco letra C, porque é a afirmativa incorreta. Na letra D diz que é positivo, a variação de entalpia ela é positiva quando a reação é endotérmica. Lembre, endo, energia entrando. E toda vez que a energia está entrando no sistema, o gráfico aumenta. Então, se está aumentando, sinal positivo. Beleza? Na segunda questão que nós destacamos aqui, uma questão da Mackenzie também, questão tranquila, tá? Ela fala o seguinte: relativamente às equações seguintes, fazem as seguintes afirmações. Nós temos aqui a equação do carbono grafite sendo transformado em dióxido de carbono através de uma reação com oxigênio gasoso. Repare aí, olha, que no primeiro processo eu tenho 94 quilocalorias sendo liberadas. E o carbono diamante reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono também, liberando 94,5 kcal. Jailson, mas os valores eles estão diferentes em relação ao que tu mostrou, por exemplo, lá na forma alotrópica, né? Repare que lá os valores estavam em quilojoules. Aqui o valor está em quilocaloria. Ele faz as seguintes afirmações em relação a essas duas equações.
A primeira afirmação ele diz que o carbono grafite é a forma alotrópica menos energética. Lembre, existem os estáveis e os metaestáveis. No caso do carbono, o estável é o carbono grafite, porque tem menor energia, menor potencial energético. Então, a primeira afirmação está correta. A segunda afirmação diz que as duas reações são endotérmicas. Notem o sinal da equação, da variação de entalpia. Sinal negativo. Isso significa que a energia está sendo liberada para as vizinhanças ou para o universo, para o sistema como um todo. Está sendo liberada. Se está liberando, a reação é exotérmica. E eu te mostrei lá no gráfico, inclusive, as reações da formação de dióxido de carbono por carbono grafite e diamante. Você lembra que os produtos estavam num menor potencial energético no gráfico. Significa que a reação liberou energia, reação exotérmica. Então, a segunda afirmação está incorreta. Terceira, se ocorrer a transformação de carbono-diamante em carbono-grafite, haverá liberação de energia. Ei, eu acabei de te explicar, acabei de te mostrar que o carbono-grafite ele é menos energético. Então, se transforma de diamante, que é o mais energético, para o grafite, que é o menos energético, o gráfico tem essa disparidade. O diamante está aqui em cima, o grafite está lá embaixo. Se eu estou indo de maior energia para menor energia, estou liberando energia. Então, a reação ela é exotérmica, liberação de energia. A terceira também está correta. A quarta afirmação diz que o carbono-diamante é a forma alotrópica mais estável. Exatamente o contrário da primeira, que nós acabamos de dizer que está correta. Se a primeira está correta, é óbvio que a quarta está errada. Porque o diamante você sabe que ele tem mais energia. Certo? Então, as corretas apenas a 1 e 3. Né? Você marcaria letra B nessa alternativa. Tranquilo, gente? Na próxima aula de termoquímica, nós vamos falar sobre calores de reação, calor padrão de reação, e vamos falar sobre uma leizinha fundamental que sempre aparece nas provas para aplicar, que é a lei de Hess. E nessa aula eu vou deixar para você, na descrição do vídeo da próxima aula, uma lista de exercícios que você pode fazer download e resolver tranquilamente. E futuramente a gente vai resolver as principais questões que a galera solicitar nos comentários. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.